Queridos, o meu nome é Daniele Nascimento e hoje nós vamos iniciar mais uma das aulas de redação do nosso bloco. Vamos falar sobre tipologia textual, os tipos textuais e gêneros concernentes a esses tipos textuais. Hoje, nesta aula, falaremos de narração de modo geral e dos gêneros narrativos. É importante salientar que existem três grandes tipos narrativos. Quais? A narração, a descrição e a dissertação. Existem mais dois que figuram nas gramáticas e nos livros de produção textual. São o tipo injuntivo e o tipo dialogal. De uma maneira geral, nós vamos definir aqui esses três primeiros, que são os principais e que estão divididos, que nós veremos em aulas específicas. A narração, de modo geral, é aquele tipo textual que visa narrar uma história. A narração, como nós podemos ver, é o ato de narrar, de contar alguma coisa. E a narração, ela tem características. Então vamos entender. Tipo é uma categoria macro e os gêneros são uma categoria micro. Nós temos a narração, o tipo textual narração, e dentro desse tipo textual narração nós temos contos, novelas, romances. Iremos falar isso mais detidamente ainda hoje. Mas vejam só, o tipo textual narração é aquele que visa narrar algum fato. Ok, seu centro, portanto, é o fato. E vejam, a narração, para ser uma narração, ela tem determinadas características. Bem, se a narração é um tipo textual que conta um fato, é lógico que o acontecimento deve existir, mas não somente isso. Esse acontecimento, ele ocorre numa ordem cronológica, num tempo específico, existe uma situação, existem personagens, pessoas que estão agindo, falando, pensando. A narração normalmente tem um narrador, que pode ser um narrador que participa ou não da ação, pode ser um narrador que conhece ou não os pensamentos dos personagens. E aí, vamos ver alguns exemplos de elementos da narração. Um dos elementos é o narrador. O narrador é aquele que conta os fatos. E nós temos três tipos de narrador. O primeiro tipo de narrador é o narrador onisciente. Lembrem-se, onisciente é aquele que sabe todas as coisas. Então, o narrador onisciente é aquele que narra necessariamente, quase sempre, geralmente em terceira pessoa, ou seja, ele está fora da ação, ele observa a ação, e aí ele não somente conta a ação, mas ele também conta os pensamentos dos personagens. Isso é muito comum na literatura, né? Um narrador que não somente vai contar aquilo que acontece, mas que também vai descrever os sentimentos das pessoas envolvidas naquela ação, dos agentes, né? As pessoas que estão presentes na história. Narrador onisciente não participa da história, apenas conta. A exposição dos fatos é feita em terceira pessoa. Ele fica livre para falar o que achar importante, inclusive sobre pensamentos das personagens. Vejam, nós vemos aqui na definição que normalmente o narrador onisciente não participa da história. Normalmente. É lógico que na literatura, a literatura é uma forma de arte, e na literatura pode haver algum narrador que participa da ação, ou que participou da ação, e que vai narrar o pensamento. Mas é uma exceção, tá? Olha só, os outros tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem e também temos o narrador observador. O narrador personagem é aquele que participa da trama como um dos personagens. E normalmente quando existe uma narração onde o narrador é personagem, essa narração, ela acontece em primeira pessoa. Então, se eu posso começar uma narração assim: olha, hoje eu cheguei à escola e me preparei para ministrar as minhas aulas. Então, ocorreu de faltar energia. Ponto. Esse meu texto é uma narração. Eu contei o que aconteceu. E esse meu texto está em primeira pessoa. Eu estou falando fatos que aconteceram comigo. Então, nesta narração, eu sou uma narradora personagem. Olha só,
Narrador personagem participa da trama, utiliza a primeira pessoa porque normalmente ele se inclui, ele pode ser inclusive o centro das atenções, sendo um narrador protagonista, tá certo? Ó, o terceiro tipo de narrador que nós temos é o narrador observador. É aquele que narra em terceira pessoa, ele vê os fatos e conta os fatos, mas ele não conhece, por exemplo, os sentimentos das personagens. Como assim? Ele é diferente do narrador onisciente. O narrador onisciente, ele está de fora, vendo as ações, contando as ações, mas ele conta também, o narrador onisciente, ele conta também os pensamentos e os sentimentos das personagens. Já o narrador observador, ele também está de fora, só que ele só conta os fatos, nada além disso, ok? Aqui nós temos duas obras, né, bem icônicas da nossa literatura, da literatura brasileira e da literatura mundial, que possuem narradores personagens. Brás Cubas, ele é um narrador personagem na obra. Ele já morreu, ele narra a sua história depois da morte e aí ele conta os fatos, né? Ele conta tudo o que acontece na sua vida, inclusive do final para o começo. A outra história que nós temos é a Odisseia, que por incrível que pareça, a Odisseia ela é narrada em primeira pessoa. Odisseu conta toda a sua viagem, ele faz todo um relato de viagem dos 10 anos posteriores à Guerra de Troia. Vejam só, além de narrador, certo? Uma narração, um texto que é classificado como narrativo, ele deve ter as personagens. Bem, as personagens, quem são as personagens? São aqueles seres que participam da história. Geralmente são pessoas, até porque personagem vem de persona. Ó, geralmente são pessoas. No caso de uma fábula, um personagem pode ser um animal, certo? Um animal que age, um animal que pensa. Inclusive, esse recurso de colocar um animal agindo como pessoa, normalmente é uma prosopopeia, uma personificação, característica da literatura. Vejam só, quando nós estudamos os tipos textuais, nós devemos perceber que, embora eles tenham definições, embora eles estejam ali marcados, quando eles estão inseridos na literatura, na arte, na forma escrita, essas definições elas são relativamente estáveis, certo? Então, essas definições elas tendem a mudar um pouquinho, essas características elas tendem a mudar um pouquinho dentro da literatura. Normalmente, as personagens são pessoas, mas na literatura acontece, nós temos personagens animais, como no caso das fábulas de Esopo. Então lembrem, existem as características dos tipos e dos gêneros textuais, mas essas características podem sofrer pequenas alterações dentro da arte, porque afinal de contas a literatura ela não tem exatamente um compromisso de regras, mas a literatura é, acima de qualquer coisa, uma forma de arte escrita, certo? Uma arte escrita que representa realidades, certo? Em maior ou menor grau de proximidade com a nossa realidade, ok? Então vejam só, a narração tem como características o narrador, as personagens, que são aquelas pessoas que participam da história. Nós temos também o enredo. E o que é enredo? É a trama, é a sequência de fatos que estão sendo ali narrados. A história, qualquer história deve ter, por obrigatoriedade, um enredo. E esse enredo ele vai ser narrado numa ordem cronológica, numa ordem de fatos, normalmente início, meio e fim, como nós normalmente falamos, de uma maneira bem geral nas aulas de redação. Ok, além do narrador, além das personagens, além do enredo, nós também temos esse tempo cronológico marcado, tá certo? Algumas vezes nós não conseguimos precisar a época. Como assim? Algumas vezes nós não conseguimos precisar se a história que está sendo ali narrada aconteceu na Idade Média, na Idade Moderna, nos nossos tempos atuais, na Idade Contemporânea, mas nós conseguimos perceber que existe um tempo marcado ali. Era uma vez, nos contos de fada, e aí nós sabemos que num tempo que não é exatamente preciso aconteceu uma história, né? Nos casos dos contos de fada, normalmente essas histórias se voltam para a Idade Média, embora a maioria, muitas delas tenham sido escritas no final da Idade Média para a Idade Moderna. Vejam só, ambiente. O ambiente é o lugar onde as coisas acontecem, o lugar onde o fato narrado, onde a trama, onde o enredo narrado acontece. E aí vejam só, como eu já disse, embora nós tenhamos essas regras, essas características, nem toda a narração de fato
obedece isso aqui. A nossa literatura, principalmente no modernismo, nós vamos ter obras que quebram essa ideia de lugar, tempo, espaço. Porque, afinal de contas, o modernismo ele vem para quebrar com todas essas regras, esses academicismos da literatura. Então, embora a narração e os gêneros narrativos tenham essas características, vez ou outra, nós vamos perceber um livro ou uma obra que quebre um pouquinho essas noções, ou que narre os fatos numa ordem diferente. Vejam só, apenas um exemplo. Um conhecido filme chamado Vanilla Sky, quando feito, quando gravado, quando você assiste ao filme, você consegue perceber que os fatos eles não estão sendo narrados, contados, mostrados ali na película, numa ordem cronológica. Este filme, inclusive, ele é considerado inovador por causa disso, porque ele vem e quebra com um dos academicismos da narração, que é a ordem cronológica. No entanto, uma narração, um gênero narrativo tradicional, ele vai ter um tempo marcado, ele vai ter um ambiente marcado, e os fatos serão narrados em um lugar especificado na narração, com um tempo, com uma ordem dos fatos de início, meio e fim. Vejam só. Além das personagens, do enredo, do tempo, do ambiente, do narrador, nós vamos ter o chamado discurso. Como assim o chamado discurso narrativo? O discurso narrativo é o modo com o qual o fato, o enredo é contado. E aí nós temos normalmente o discurso direto, o discurso indireto livre e o discurso indireto propriamente. Olha só, nós temos discurso direto, indireto e indireto livre. Como seria esse discurso direto? Ele é muito comum quando nós estamos lendo alguma obra. No discurso direto existe a fala do narrador, o narrador contando detalhes e especificidades da história, mas o narrador também dá espaço para as próprias personagens falarem. Vejam só, disse Rodrigo com absoluta convicção: viajarei na próxima semana. Vejam só, o narrador vem e narra o fato, mas ele dá vez à personagem de falar. E essa fala, inclusive, está marcada pela travessão. Então, toda vez que existir um narrador, mas que esse narrador não tome a fala da personagem, onde a personagem se coloque por meio de travessões ou de aspas, certo? Esse discurso é o chamado discurso direto. Ok. Mas nós também temos o discurso indireto. No discurso indireto acontece o movimento contrário. O narrador ele narra tudo. Inclusive, ele narra de forma indireta as falas das personagens. Como assim? Por exemplo, disse Rodrigo com absoluta convicção que viajaria na próxima semana. O narrador ele não deu vez para Rodrigo falar. Ele simplesmente pegou a fala de Rodrigo e introduziu a sua própria narração. Então, no discurso indireto, as personagens elas não falam diretamente. É o narrador que exprime a fala das personagens. E vejam, vocês devem ter percebido que entre o exemplo do discurso direto e o exemplo do discurso indireto, existe uma mudança na construção do verbo. Por exemplo, aqui o verbo está na primeira pessoa do singular, né? Porque o personagem fala por si. Aqui não, no discurso indireto o verbo já está na terceira pessoa do singular, porque o narrador é que está dizendo que Rodrigo viajaria. Então percebam que, por exemplo, na conversão do discurso direto para o discurso indireto, é necessário que se mude o tempo verbal. Normalmente no discurso indireto, o tempo verbal virá para o tempo e também a pessoa será a terceira pessoa do singular ou do plural, e o tempo verbal vai mudar. Aqui mudou de futuro do presente para futuro do pretérito. Ok, mas só existe o discurso direto e indireto? Não, nós temos o discurso indireto livre. Hoje, nesta aula, eu já falei que a nossa literatura, principalmente a modernista, ela vem e quebra com alguns academicismos. Isso é, quebra com algumas noções de tempo, quebra com algumas noções de espaço, e inclusive quebra com algumas noções de discurso. Então, o discurso indireto livre seria, de uma maneira geral, uma junção desses dois. O narrador, ele fala, o narrador se coloca, mas dentro do texto existe fala de personagem, inclusive sem a marcação. Vejam só, era uma noite chuvosa,
O jovem caminhava a passos largos, ansioso, observando a todo momento o relógio molhado. Será que chegarei a tempo? Será que chegarei a tempo? É uma fala dessa personagem. Só que a fala está no meio da narração. Só o contexto é que vai me dizer que esse será que chegaria a tempo é uma fala, um pensamento da personagem. No discurso indireto livre nós temos essa espécie de junção, discurso direto, de discurso indireto, de uma narração com falas das personagens imersas lá no parágrafo. É uma inovação da nossa literatura, que não acontece somente na literatura brasileira, como em qualquer literatura. Vejam só, bem, mas como eu já disse, a narração é um tipo textual, é a categoria macro, certo? Existem os chamados gêneros narrativos, que são aqueles textos que se enquadram nessas características de narração. Agora vejam, um texto pode ser somente narração? Dificilmente. Normalmente a narração ela tem traços descritivos. Existe um fato sendo contado, mas também existe a caracterização de coisas e de pessoas. E quando nós caracterizamos coisas e pessoas, nós também estamos descrevendo. Então, a narração normalmente vai ter traços descritivos, isso é natural e é permitido, certo? Os gêneros, eles são categorias micro, são formas de se fazer narração, por exemplo, nesse caso. E aí eu destaquei alguns que são chamados, alguns são os chamados gêneros literários. Vejam só, nós temos romance, nós temos novela, nós temos conto e a crônica, que já foi muito matéria de vestibular na época que tínhamos o nosso vestibular estadual. No vestibular da Conveste, a crônica era um texto muito cobrado. Mas qual é a diferença entre esses gêneros? Vejam só, porque eu os coloquei todos aqui em gêneros narrativos? Porque todos eles são narrativos, todos eles contam fatos, todos eles têm personagens, todos eles têm um tempo, um ambiente marcado. E por isso estão todos dentro dessa categoria macro, que é a narração. Ok, mas eles são diferentes. De modo geral, o romance é uma narrativa longa e normalmente essa narrativa longa tem uma história central, mas também possui histórias paralelas. Um grande exemplo são as sagas atuais que nós temos na literatura de best-seller, nessa nova literatura infanto-juvenil, como a própria série Harry Potter, da J.K. Rowling. A série Harry Potter, todos os livros, são romances. Existe uma história central ali sendo narrada, mas existem histórias paralelas que vão caminhando junto e construindo sentido. Normalmente, romance é uma narrativa longa com uma história principal e outras paralelas. A novela é uma narrativa média, que normalmente não tem histórias paralelas. Normalmente a narração ela é menor, a novela é uma narrativa média que tem apenas um foco, vamos dizer assim. Quando eu digo um foco, é apenas uma história sendo contada. Nós conhecemos muito as novelas como romances, mas uma novela não precisa ter romantismo, ter o fator amoroso, nem mesmo romance. Ok, gente? Nem mesmo romance. Por exemplo, Machado de Assis, ele na sua fase realista, Machado de Assis é um escritor de romances. E nenhuma de suas obras realistas é, de fato, romântica no quesito amorosa. As novelas são a narrativa média, que eu disse a vocês, normalmente não tem essas histórias paralelas e por isso as novelas elas são sem interrupção. O conto é a chamada narrativa curta. Uma narrativa que pode ter um parágrafo, uma página, 2 páginas, 3 páginas. A crônica também é uma narrativa curta, mas ao contrário do conto, a crônica normalmente é uma narrativa de um fato do cotidiano, é uma narrativa que traz um certo humor, certo? Um grande exemplo de cronista brasileiro é Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo ele compõe textos curtos que trazem um certo humor e que também trazem uma reflexão. Então, se nós pudéssemos destacar os principais gêneros narrativos, seriam esses: o romance, a narrativa longa, a novela, a narrativa média, o conto, a narrativa curta e a crônica, que é uma narrativa curta, porém marcada no cotidiano. E aí, nós temos para terminar, nós temos alguns exemplos desses gêneros. A própria saga do Senhor dos Anéis, né? É um romance. O Fantasma da Ópera é uma novela, porque é uma narrativa mais média e que não tem uma narrativa média, né? Menor que um romance.
E o Fantasma da Ópera não tem histórias paralelas, existe apenas uma ali sendo contada. Os contos de fadas são narrativas mais curtas, de páginas, e as crônicas, aqui um exemplo de Luiz Fernando Veríssimo. São textos curtos, normalmente humorísticos, eles circulam muito em jornais, mas também existem as crônicas chamadas crônicas literárias. Queridos, essa foi uma das nossas aulas de redação e mais aulas como esta estarão no nosso site colégiointerativo.com.br. Confiram lá.